I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky. Nas fronteiras do infinito. E aqui estamos novamente, te pegando pelas mãos, ouvinte, e te levando para as fronteiras do infinito. Nossa conversa hoje traz mais uma hipótese para os Little Red Dots. Sim, Rodrigo, mais uma. E a outra é sobre uma das manobras radicais feitas pela Via Láctea. E pelo que eu li, se a modalidade de skate se manter nas Olimpíadas, a nossa Raíssa Leal que se cuide, porque a Via Láctea vem com tudo. Imaginem a nossa Via Láctea dando um olho. Insano. Mas dando o start devido aqui, pessoal, de começo vamos explorar mais uma hipótese relacionada aos recém-descobertos Little Red Dots. Ouvinte, esses objetos que levam esse nome porque têm uma feição pontiforme, pequena e avermelhada, aparecem em cerca de 600 milhões de anos após o Big Bang e desaparecem 1,5 bilhões de anos depois. São compactos, extremamente luminosos e brilham entre as radiações do vermelho e do infravermelho. Até agora, a principal teoria era que eles fossem buracos negros supermassivos envoltos por gás denso. Foi até tema da palestra que eu dei na Universidade Federal de Kazan sobre a hipótese do colapso direto. Mas um novo estudo da Universidade do Texas em Austin, publicado no The Astrophysical Journal Letters, propõe algo completamente diferente, Rodrigo. A equipe liderada por John Chisholm sugere que esses Little Red Dots podem ser os ancestrais dos aglomerados globulares. E o link disso tudo está na química. Aglomerados globulares são concentrações densas de estrelas antigas que orbitam galáxias. A Via Láctea tem cerca de 150 destes. Cada um contém centenas de milhares ou milhões de estrelas com idades similares formadas no universo primitivo. O mistério é que muitos desses aglomerados apresentam altas abundâncias de hélio, nitrogênio, sódio e alumínio, mas muito baixos níveis de carbono, oxigênio e magnésio. Esse padrão químico exige temperaturas de fusão nuclear muito superiores às encontradas em estrelas normais. E o estudo propõe que uma estrela supermassiva, com até centenas de milhares de massas solares, poderia ter produzido exatamente essas assinaturas. Essa estrela se formaria a partir de colisões repetidas entre estrelas nos estágios iniciais de um aglomerado globular. Enquanto essa estrela supermassiva existisse, sua luminosidade e o gás ao redor fariam o objeto parecer um Little Red Dot, mas ela viveria pouco tempo. Quando morresse, o objeto perderia essa aparência, mas o aglomerado globular sobreviveria por bilhões de anos. Isso explica o desaparecimento dos Little Red Dots após 1,5 bilhão de anos. Eles, na verdade, não sumiram, mas sim evoluíram para os aglomerados que conhecemos hoje. Quase que um Pokémon cósmico. Além da química, há outras evidências, claro. A distribuição dos Little Red Dots no universo primitivo coincide com a localização esperada dos aglomerados globulares mais antigos. Modelos mostram que as suas massas evoluem naturalmente para as massas típicas dos aglomerados atuais. E pessoal, a época de surgimento também coincide, hein? Ambos apareceram cerca de 600 milhões de anos após o Big Bang. A cronologia aqui se alinha perfeitamente. Mike Boylan Calkin, coautor do estudo, admite que ainda não há provas definitivas. Como bons cientistas, mantém o ceticismo. Os Little Red Dots podem ser galáxias, buracos negros ou ainda algo mais inesperado. Mas a contribuição central do estudo, como destacou Chisholm, é que a formação de aglomerados globulares com estrelas supermassivas precisa ser incluída no debate. Até agora, essa possibilidade era ignorada. Danielle Berg, outra coautora, explica que estudar aglomerados globulares hoje é difícil porque após bilhões de anos, as estrelas mais massivas já morreram. O gás se dissipou e a estrutura foi alterada dinamicamente. Os Little Red Dots oferecem uma janela para as condições originais. Quando a estrela supermassiva finda o seu ciclo, ela lança o material processado de volta ao espaço, enriquecendo a geração seguinte de estrelas com as assinaturas químicas que ainda detectamos hoje nos aglomerados globulares. Essa hipótese não substitui completamente a dos buracos negros,
mas oferece uma explicação alternativa que resolve 2 enigmas de uma vez só: a natureza dos Little Red Dots e a origem dos aglomerados globulares. O James Webb nos permitiu espiar tão longe no tempo que estamos vendo processos nunca antes observados. Os Little Red Dots podem ser a fase primordial de estruturas que orbitam nossa própria galáxia. O próximo passo da pesquisa será buscar evidências espectroscópicas dessas assinaturas químicas nos próprios Little Red Dots. Se forem encontradas, a hipótese ganhará força considerável. Até lá, ficamos com a ideia de que objetos que pareciam exóticos e isolados podem, na verdade, ser a versão jovem de algo que nos é familiar. Isso pode ser uma reviravolta na nossa compreensão do desenvolvimento cósmico. E é exatamente essa capacidade de conectar o universo primitivo ao atual que torna a astronomia tão fascinante. Os Little Red Dots não são apenas uma curiosidade, afinal, a quantidade detectada deles pelo James Webb é bem significativa. Mas eles podem ser a chave para entender a formação estelar no início dos tempos. E essa conexão entre os Little Red Dots e os aglomerados globulares nos mostra como o universo primitivo ainda tem uma pancada de processos e objetos que estamos tentando compreender a natureza. Porém, se quisermos surpresa, não precisamos ir tão longe assim. Nossa própria galáxia, a Via Láctea, também passou por transformações drásticas ao longo de sua história. Rodrigo, você sabia que o disco da Via Láctea pode ter sofrido uma inversão completa no passado? E esse é o Wally que você estava dizendo no comecinho do episódio de hoje, né, Marco? Quando falamos de inversão, trata-se de uma inversão do disco da galáxia como um todo. É algo difícil de processar como se daria, ainda mais com as dimensões da nossa galáxia. Mas vamos tentar aqui. Esse processo, essa inversão, significa que a orientação da nossa galáxia mudou em mais de 90 graus. A pesquisa foi apresentada no National Astronomy Meeting da Royal Astronomical Society, liberada por Kirill Batrakov, da Universidade de Durham, e utilizou simulações em supercomputadores de 25 galáxias semelhantes à Via Láctea, do conjunto Auriga. Eles descobriram que galáxias com halos estelares de rotação lenta compartilhavam 2 características. Primeiro, tinham passado por uma grande fusão frontal e segundo, também por uma inversão de disco. E isso se conecta diretamente a algo que já sabíamos sobre a Via Láctea. Há cerca de 10 ou 11 bilhões de anos, nossa galáxia sofreu uma colisão frontal massiva. Mas ao invés de dar perda total na galáxia, ela ficou ainda maior. A colisão foi com Gaia Salsage Enceladus, uma galáxia anã que foi absorvida e deixou bilhões de estrelas em órbitas alongadas com o formato de salsicha. Exatamente. O halo estelar da Via Láctea gira muito lentamente e as observações da missão Gaia da ESA já haviam mostrado isso. Mas os astrônomos não entendiam direito o motivo disso acontecer. Agora, as simulações indicam que essa rotação lenta é consequência direta da colisão frontal e da inversão de disco que se seguiu. O que indica que a inversão do disco é uma consequência natural desse impacto cósmico, de forma que a colisão teria sido tão violenta que reorientou completamente o plano da galáxia. Precisamente, Rodrigo. As simulações mostraram que galáxias que sofreram fusões frontais tiveram seus discos inclinados em mais de 90 graus ao longo do tempo. Como sabemos que a Via Láctea passou por uma colisão com a Gaia Salsichão, é muito provável que o nosso disco também tenha sofrido essa inversão. E isso pode ter gerado reflexos até no próprio sistema solar. Batrakov destacou que a maioria das estrelas da Via Láctea, possivelmente até o Sol, já se moveu em trajetórias muito diferentes das atuais. Nosso local estável na galáxia pode não ter sido tão estável durante toda a existência do sistema solar, que já tem seus 4,5 bilhões de anos. E há mais uma camada nessa história toda. O estudo também revelou que a rotação do halo estelar está intimamente ligada à rotação do halo de matéria escura. Ambos evoluíram em conjunto à medida que a galáxia crescia, incorporando galáxias satélites menores. Isso oferece pistas indiretas sobre o movimento da matéria escura, o qual sabe-se que é invisível. Então, ao estudar a rotação das estrelas no halo, podemos inferir como a matéria escura se comporta. É uma forma inteligente de mapear o que não podemos ver de forma direta.
Foi o que ressaltou Batrakov. Ele disse que a Via Láctea é o nosso melhor laboratório para testar como galáxias de matéria escura evoluem, porque podemos estudá-la com muito mais detalhes do que qualquer outra galáxia. Descobrir que seu disco sofreu uma inversão acrescenta um novo capítulo a essa história, que precisamos considerar ao comparar a Via Láctea com outras galáxias. O que me impressiona é que essa história complexa pode ser reconstruída apenas a partir das observações atuais. Não precisamos viajar no tempo, afinal os dados já estão lá, esperando para serem interpretados adequadamente. Claro que essas inversões não ocorrem em todas as galáxias. É um evento raro que depende de fusões frontais específicas. Se a Via Láctea passou por isso nos ajuda a entender melhor quais os processos são necessários para formar galáxias espirais como a nossa. Então, assim como os Little Red Dots podem ser os ancestrais dos aglomerados globulares, a colisão com a Gaia Salsichão e a subsequente inversão do disco são eventos fundamentais que definiram a estrutura da nossa galáxia como a conhecemos hoje. Pois é, ambos os estudos, assim como diversos outros que estamos trazendo aqui no Fronteiras semanalmente, nos mostram que o universo é dinâmico e que as estruturas estão em constante evolução. A Via Láctea não é uma entidade estática. Longe disso, Aristóteles, coitado, estava muito errado nessa história. E isso nos dá uma perspectiva edificante e humilde sobre a nossa posição no cosmos. O Sol e a Terra podem ter mudado de localização e de trajetória várias vezes, desde que o Sistema Solar se formou. A pesquisa de Batrakov e sua equipe é um lembrete de que a história da Via Láctea segue em plena construção. Cada nova simulação e cada nova observação revelam capítulos que ainda não conhecíamos. E o mais importante é que essa história pode ser reconstruída apenas com os dados que nós já possuímos. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.